Olá, Ministério de Evangelização, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa formação do Ministério, eu que vou dar para vocês, né? Mas como eu não vou poder estar presente no Ministério hoje, eu vim deixar essa formação com vocês através desse vídeo, certo? Então, para iniciar, eu gostaria que vocês pudessem rezar esta Ave Maria por mim, para que o Senhor me conduza através do seu Santo Espírito durante toda essa pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, na semana passada, nós começamos um novo bloco, que é sobre a evangelização, né? E aí, queria recapitular com vocês o que eu falei na pregação passada do nosso ministério, que foi sobre o que é o Ministério de Evangelização, para que serve, qual é a missão do Ministério de Evangelização. Então, eu queria recapitular com vocês, antes mesmo de começar a nossa pregação de hoje. E aí, ir lembrando com vocês, qual é a missão do Ministério de Evangelização? A missão do Ministério de Evangelização é mostrar, ser sinal de Deus para o homem de hoje. O Ministério de Evangelização também, ele serve para levar o homem a ter uma experiência com o amor de Deus, através de ser consolo, através de levar alegria, através de levar a palavra de Deus nas nossas evangelizações para o homem de hoje. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos, a nossa pregação, você pode anotar o tema. O tema da pregação de hoje é a evangelização no carisma Shalom. E aí você pode estar se questionando, né? Até mesmo quando eu vi esse tema, eu fiquei pensando, nossa, mas a gente falou tanto, né? A gente já sabe que nós nascemos para evangelizar, que nós devemos evangelizar no poder do Espírito. Mas é isso mesmo. É sempre bom que nós possamos fazer memória como é a evangelização no carisma Shalom. Como o Ministério de Evangelização evangeliza dentro do carisma Shalom. Então, hoje eu vim abordar com vocês alguns pontos, alguns aspectos de como é a evangelização no carisma Shalom. E o objetivo dessa pregação é levar cada um de vocês do ministério a abraçar com mais vigor, com mais alegria, a evangelização segundo o nosso carisma. E aí hoje eu vou falar para vocês de algumas características da evangelização Shalom. Vamos abordar os pontos que é evangelizar no poder do Espírito e sob a sua unção, anúncio explícito de Jesus. Evangelização é martírio e não sucesso. Evangelizar com parresia, evangelização como fruto da contemplação e evangelizar e formar. Então,
começando um pouco falando sobre esse nosso carro-chefe, né, da evangelização, que evangelizar e anunciar é no poder do Espírito e sob a unção do Espírito Santo. Então, eu gostaria de tomar com vocês a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E diz o seguinte: Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio, num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa carta aos Coríntios, Paulo vem falando da sua fraqueza, vem falando da sua pouca sabedoria, e que ele não tinha ido anunciar com tanta eloquência, com sabedoria, sabendo de muitas coisas, mas unicamente através daquilo que o Senhor Jesus tinha revelado a ele. E também através de uma sabedoria que estava longe da sabedoria dos homens, que era a própria sabedoria do Espírito, que era no poder do Espírito. Então, é nesse mesmo poder do Espírito que nós somos chamados a evangelizar. Mesmo que nós não saibamos de muitas coisas, até mesmo da doutrina da igreja, nós não sabemos de tantas coisas, né? Nós não sabemos aprofundar tantas coisas, mas se nós formos evangelizar no poder do Espírito, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo, nós saberemos muito mais, porque é o próprio Espírito que vai falar em nós, que vai agir em nós. Então, não são com as nossas ideias, não são com as coisas que nós conhecemos, claro que contribui, né? Eu não estou dizendo aqui que você não saiba do que a igreja está nos falando, do que o Papa Francisco está nos dizendo, o que diz no catecismo da igreja, o que diz os nossos escritos, mas, sobretudo, se você tiver uma vida no Espírito, conhecer a palavra de Deus e uma vida de oração, você vai poder alcançar o coração de muitos homens. Aliás, Deus, Ele vai conseguir alcançar o coração de muitos homens e mulheres através da sua evangelização, através da sua vida. Porque você não vai estar levando a você mesmo, você vai estar levando Jesus através da ação do Espírito Santo que age em você. E é o próprio Espírito que atrai, porque se nós formos evangelizar por nós mesmos, por exemplo,
se eu for evangelizar por mim mesmo, né? De como é a Juliana, levando as minhas fraquezas, aquilo que eu penso, que eu sei, eu não vou atrair. O que vai atrair é a força do Espírito Santo que habita em mim. Porque por mim mesmo eu não atraio nenhuma pessoa. Porque eu sou humana, eu tenho fraquezas, eu tenho os pecados, existe a minha personalidade, o meu jeito de ser e talvez até o seu jeito de ser, que muitas vezes por seu temperamento, né, por alguma forma que você não vai conseguir atrair as pessoas. Mas o Espírito Santo, ele é que atrai. Quando você tem uma vida de oração, quando você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, você vai desaparecer por uma graça de Deus, e é bom que isso aconteça. Você vai desaparecer e a graça de Deus, o que há de bom, o que vem de Deus, é que vai atrair aqueles que você vai evangelizar. É o que vai atrair. E aí também, nós como Ministério de Evangelização, no Carisma Shalom, também vamos evangelizar com o uso dos carismas, com o uso dos dons. É importante que nós estejamos abertos aos dons, para que, como eu vinha falando até agora, não seja um anúncio humanamente, né? Mas nos deixando guiar, abrindo os nossos corações para o uso dos dons, o Senhor, Ele realiza muito mais. Podemos evangelizar de tantas formas, né? Tantas outras comunidades ou paróquias evangelizam, né? São chamados, todos nós somos chamados a evangelizar, mas nós, dentro do Carisma Shalom, temos um chamado especial de evangelizarmos no poder do Espírito e com o uso dos carismas, com o uso dos dons efusos que nós recebemos através do batismo no Espírito Santo e também através da nossa efusão do Espírito Santo. Então, gostaria de ler também uma passagem para vocês, se vocês quiserem acompanhar, que vai falar um pouco dos dons do Espírito. Está ainda em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 1 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 1 a 11. Diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que, quando éreis pagãos, vos deixáveis levar, conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro: ninguém falando sob a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um
é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças. No mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a diversidade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, nessa passagem, Paulo vai falando aos Coríntios desse uso dos dons do Espírito, que nós, como filhos de Deus, como batizados, tendo tido uma experiência com o Espírito Santo, recebemos esses dons de acordo com a vontade de Deus, como ele foi falando, né? A uns é dado a curar doenças, a outros é dado o dom da profecia, a outro é dado o dom do discernimento dos espíritos, a outros é dado o dom de ciência, mas um mesmo, um só, é o Espírito Santo de Deus, que distribui todos esses dons, repartindo como o Senhor deseja para cada um de nós. E aí, nós, como um Carisma Shalom, que somos esse povo que evangeliza no poder do Espírito, é que todo o muro cai, todo pecado, toda fraqueza, daqueles que nós vamos encontrar, daqueles que nós vamos tocar, é que vai cair, é que toda dor vai ser consolada, é que toda tristeza vai ser, de certa forma, amenizada, porque nós vamos levar a alegria. Ou até mesmo toda doença pode ser curada. Meus irmãos, nós precisamos, como é que eu posso dizer, acolher essa graça de Deus. Eu digo para mim mesmo, né? Eu preciso acolher. Nós precisamos acolher essa graça de Deus, esse dom que existe em nós, esse Espírito Santo que existe em nós. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu para sermos ministério de evangelização. Então nós não podemos viver esse ministério de qualquer forma. O Senhor nos chama, dentro desse carisma, a viver o ministério de evangelização dessa maneira. Não é algo que o Moisés, que a Emi nos coloca da cabeça deles. É algo de Deus. É um chamado de Deus. E para nós, como ministério de evangelização, é mais que um chamado, é uma convocação. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós somos esses que levamos uma luz nesse mundo, apontando sempre a Cristo. Não só nos nossos serviços, como eu já venho, falando para vocês, não só quando nós estamos no nosso grupo de oração ou no serviço do ministério, mas é na vida. Nós precisamos ser homens e mulheres
de graça, portadores desse Espírito, para que em nenhum momento nós percamos nenhuma oportunidade, nós não podemos perder nenhuma oportunidade de evangelizar, de anunciar Cristo, porque hoje no mundo é uma urgência e nós não podemos ficar parados. Nós somos aí meio que paralisados, né? Eu sinto também essa dificuldade como vocês, né? Como nós vamos evangelizar hoje? A gente se sente assim engessado, paralisado por causa de uma situação que nós não temos culpa, que é a pandemia, que de certa forma nos afasta dos outros, das nossas atividades. Mas nós não podemos deixar parar por isso. É uma urgência maior ainda nos tempos de hoje, nós evangelizarmos. Porque muitos têm se perdido, meus irmãos. Muitos, e perdido até a vida, sem conhecer o amor de Deus, né? Então nós vamos para outro ponto de como nós somos chamados a evangelizar também. É um anúncio explícito de Jesus, que nós não anunciamos simplesmente uma ideia, né? A gente anuncia aquele que nós experimentamos. Nós anunciamos Cristo ressuscitado. Não é simplesmente uma ideia, né? Algo assim que está na minha mente. Eu vou falar. Não. É Cristo ressuscitado que passou pela cruz e que está vivo e que nós experimentamos um dia e que nós experimentamos na nossa vida todos os dias. É esse Cristo ressuscitado que nós anunciamos. E que, meus irmãos, para muitos é algo assim, é uma realidade muito distante. Para muitas pessoas é uma realidade muito distante. Esse Cristo ressuscitado, né? Hoje, muitas pessoas e até nós mesmos já pensamos assim, né? De que, Deus fala de Deus, mas